Muita gente passa batido por esses capítulos do meio do livro de Números, sabe? Acabam pensando que são só um monte de leis antigas e pronto. Mas, e se a gente olhar de perto? A gente pode descobrir que os capítulos 4, 5 e 6 são, na verdade, um projeto fascinante para a construção de uma nação. A grande pergunta que paira sobre esses textos é essa: como se constrói uma sociedade preparada para um Deus santo? E o que a gente vê aqui não é só uma lista de regras, é um verdadeiro projeto divino para uma comunidade funcional, uma sociedade pensada, estruturada, para que a presença de Deus pudesse, de fato, morar ali no meio deles. Então, nesta nossa análise, a gente vai seguir esse projeto indo do macro para o micro. Vamos começar com a ordem e estrutura da comunidade, depois vamos mergulhar em como eles lidavam com pureza e justiça, daí a gente explora como um indivíduo podia expressar sua devoção, e no final a gente se pergunta: o que tudo isso pode significar hoje? Primeiro, vamos dar uma olhada no que a gente poderia chamar de logística sagrada. Como é que essa comunidade foi organizada para um propósito tão específico? Bom, a resposta começa com um grupo em particular, os levitas. E olha que interessante essa divisão de tarefas. Cada família tinha um papel super específico e vital para transportar o santuário, que era móvel. Isso já mostra de cara a importância da ordem. Os coatitas, por exemplo, carregavam os itens mais sagrados, já os gersonitas, as coberturas, e os meraritas, toda a estrutura de madeira, tudo no seu lugar. E a escala dessa operação era gigante. 8.580 homens dedicados a esse serviço. Não era um bico ou um trabalho de meio período, era uma vocação central para a nação que garantia que a morada de Deus fosse cuidada com o máximo de precisão e respeito. E essa comparação aqui é genial para a gente entender um ponto-chave. Enquanto os soldados, os guerreiros, começavam aos 20 anos porque precisavam do vigor da juventude, quem lidava com o sagrado precisava de maturidade, de reverência, de experiência. Por isso o serviço deles começava aos 30, o auge da vida ia até os 50. Então o ponto crucial é este: nada era aleatório. A ordem vinha de Deus. Cada um tinha uma função específica para o bem de todos. Um conceito que, mais tarde, vai ecoar muito forte na ideia da igreja como um corpo, onde cada membro tem seu papel, sua importância. Mas uma comunidade é muito mais do que só logística, né? Com a ordem externa estabelecida, o projeto agora se volta para dentro, para a saúde interna da comunidade. E aí entram as questões de pureza e justiça. O capítulo 5 de Números basicamente estabelece procedimentos para 3 áreas fundamentais: manter a pureza do acampamento, tanto física quanto espiritual, consertar as coisas quando alguém erra e lidar com conflitos profundos nos relacionamentos. Funciona assim. Quando uma pessoa prejudicava a outra, isso era visto como uma ofensa direta a Deus. A solução não era só um pedido de desculpas. Tinha que ter confissão, restituição total do que foi tirado e ainda por cima uma multa de 20%. Ou seja, o crime, sob essa lei, simplesmente não compensava. Agora, essa lei do ciúme pode soar muito estranha para a gente hoje. Mas veja bem, o contexto aqui era de uma proteção para as mulheres, que eram muito vulneráveis na época. Sem essa lei, o marido podia simplesmente mandar a esposa embora baseado numa mera suspeita. Esse ritual público tirava o poder da mão do marido e colocava a questão num processo divino diante de um sacerdote. Era Deus e não um homem que revelaria a verdade, protegendo a mulher inocente de uma acusação falsa. Certo, agora a gente afunila o foco. Saímos da comunidade como um todo e olhamos para o indivíduo, para como uma pessoa podia expressar uma devoção extraordinária a Deus. E aqui surge a figura do nazireu. Era um caminho aberto para qualquer pessoa, homem ou mulher, veja só, que quisesse se consagrar a Deus de uma forma única. A palavra hebraica nazir significa isso mesmo, separado, consagrado. E essa dedicação total se mostrava de 3 formas bem visíveis. Primeiro, eles se abstinham de tudo que vinha da uva, se separando dos prazeres comuns. Segundo, não cortavam o cabelo, que se tornava um sinal público, visível do seu voto. E terceiro, mantinham a pureza ritual, evitando qualquer contato com a morte. Cada ato controlava a dieta, a aparência e as interações, simbolizando essa separação total para Deus. E aí, depois de todas as leis, todos os votos, a sessão termina com uma das passagens mais lindas da Bíblia inteira, a bênção aarônica.
É Deus ensinando os sacerdotes a falarem o que estava em seu coração ao povo. E começa com essa base, esse fundamento, um desejo de abençoar e de proteger. Essa linha é incrível. Ela revela que o desejo de Deus não é só ser obedecido, mas é mostrar favor, bondade, graça. É um desejo de relacionamento próximo, de ter a luz do seu rosto brilhando sobre as pessoas. E por fim, o desejo máximo. Que Deus vire toda a sua atenção para o povo e lhes dê shalom. E shalom não é só ausência de guerra, não. É bem-estar completo, é paz integral, é estar inteiro. Então tá, o que a gente tira de tudo isso? O que esses projetos de uma nação no deserto podem nos ensinar? Se a gente for resumir, dá para ver alguns princípios que valem para qualquer época, né? O valor da ordem e do propósito, onde cada pessoa tem um papel importante. A necessidade de justiça e de consertar os erros, protegendo quem é vulnerável. O caminho da devoção pessoal. E, acima de tudo, a prioridade máxima da bênção de Deus. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. Se ordem, justiça, devoção e bênção foram os pilares para construir uma comunidade santa lá atrás, quais são os princípios que servem de projeto para construir comunidades saudáveis, justas e com propósito hoje em dia?